Olá, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Tainara e junto com a professora Mazilras vamos falar sobre os números complexos. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre um conceito dos números complexos, sua forma algébrica. Vamos fazer as operações de soma, subtração e multiplicação na forma algébrica e vamos fazer a representação geométrica. E para fazer essa representação geométrica, iremos utilizar o aplicativo GeoGebra, que nesse aplicativo iremos fazer as operações de soma, subtração e multiplicação. Vamos começar. Conceito. Os números complexos surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que dominavam os matemáticos. Eles ficavam se perguntando, qual é o resultado da operação x² mais 1 igual a 0? Ao desenvolver essa operação, x vai ser igual a menos 1. Chegamos na raiz de número negativo. Só que a raiz de número negativo não existe nos conjuntos até então existentes, certo? Então, a partir daí, eles criaram um número especial, que esse número especial seria um número que elevado ao quadrado resultaria em menos 1. E esse número eles chamaram de a unidade imaginária, que é igual a i. Então, que o i ao quadrado seria igual a menos 1. Ou como temos aqui, i também pode ser igual a raiz de menos 1. Depende do livro que a gente está usando. Por isso que eu trouxe os dois exemplos. Vamos continuar. Bom, desse modo, a partir da criação da unidade imaginária, eles conseguiram resolver essa operação. x² mais 1 igual a 0, x² é igual a menos 1, x vai ser igual a raiz de menos 1. Como o i, que eles chamaram o i de raiz de menos 1, né? Então, x vai ser igual a i. Então, anteriormente, tínhamos que o valor de x era a raiz de menos 1, e a partir da criação do número imaginário, x ficou igual a i, certo? Assim foi criado o conjunto dos números complexos, que eles são denominados conjunto dos números complexos, ou pode ser também chamado conjunto dos números imaginários, certo? Vamos continuar. Bom, aqui temos exemplos de algumas raízes de números negativos. Observe que o primeiro exemplo temos a raiz de menos 1. É a mesma coisa do ter a raiz de 2 vezes a raiz de menos 1. Sugiro que vocês voltem no assunto de radiciação e tem essa propriedadezinha, certo? Então, a raiz de 2, eu vou repetir a raiz de 2, e a raiz de menos 1 é igual a i. Então, a raiz de menos 2 no conjunto dos números complexos é igual a i raiz de 2. No segundo exemplo, temos a raiz de menos 4. Fazer da mesma forma, né? Separando 4 vezes o menos 1. Vou resolver a raiz de 4. É 2. E a raiz de menos 1 é i. Certo? Então, o valor da raiz de menos 4 vai ser igual a 2i. No terceiro exemplo, temos também a raiz de número negativo do número 10. Né? Separando a raiz de 10 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 10 repete. E o valor de menos 1 é i. Logo, o valor da raiz de menos 10, vai ser igual a i raiz de 10. Outro exemplo, temos a raiz de menos 16. Separando a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1, resolvemos. Raiz de 16 igual a 4. E a raiz de menos 1, i. Dessa forma, o valor da raiz de 16 vai ser igual a 4i, certo? Uma vez i. Então, minha parte imaginária vai ser 1. Nesse terceiro exemplo, de z3 é igual a 5i, a gente não tem a parte real
imaginária I. Alguns exemplos aqui para ficar mais fácil o entendimento. O primeiro aqui de Z é igual a 2 mais 5i. Minha parte real vai ser o 2. E a minha parte imaginária o 5, pois ele está acompanhando a unidade imaginária. Aqui embaixo, Z é igual a menos 6i. A minha parte real eu não tenho, que seria um número sozinho. Minha parte imaginária o menos 6, que está acompanhando minha unidade imaginária. Aqui nesse outro exemplo, Z é igual a 1 meio. Eu não tenho a parte imaginária, pois não tenho unidade aqui. Então só vou ter parte real, que vai ser o 1 meio. A gente pode colocar 0 aqui, na parte imaginária. E o último exemplo é igual ao primeiro, basicamente, que é Z igual a 3 mais 3i, onde minha parte real é 3 e minha parte imaginária também vai ser 3, pois ele está acompanhando aqui a unidade imaginária. O número real do primeiro parênteses é A e do segundo parênteses é C, então eu vou colocar eles dois juntos. No caso aqui, A mais C. Do primeiro parênteses, meu número imaginário é BI e do segundo é DI. Eles vão ficar juntos aqui. BI mais DI. Como o I, que é a unidade imaginária, aparece nos dois, então eu posso isolar ele aqui fora e eu tenho que A mais C mais B mais D multiplicado de I. A mesma coisa a gente vai fazer na subtração. A mais BI menos C mais DI. Vou isolar minha parte real, que é A do primeiro parênteses, e C do segundo parênteses. Como minha operação é subtração, eu vou ter que A menos C, então mais DI aqui e DI, então eu tenho que BI menos DI. Eu coloco menos aqui e como eu fiz na primeira, eu faço na segunda. Eu vou isolar minha unidade imaginária e vou colocar B menos D. Todo número, toda unidade imaginária aí, ele está acompanhado aqui de um número 1, porque ele é 1 vezes I. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? De 1i mais 2 mais 4i, a gente pode substituir, colocar esse 2 aqui para fora do parênteses, trazer ele para fora e trocar ele por esse 1i, para ficar junto aqui com 4i, aí vai ficar menos 2 números imaginários. Feito isso aqui, ó, eu já tenho que meu 2 está fora, porque ele é meu número real, e eu tenho que meu 1 mais o meu 4 multiplicam a unidade imaginária I. Eu posso fazer isso. Então, somando 1 mais 4, eu tenho 5, que é 5i, meu número imaginário, e o 2 que eu tinha colocado fora. Então, o meu número complexo vai ser 2 mais 5i. Agora a gente vai falar dessas operações com números complexos, claro, fazendo multiplicações. A gente viu soma e subtração, agora a gente vai ver multiplicação. Nesse caso, a gente vai fazer a distributiva, ou seja, A mais BI, que multiplica C mais DI. A gente vai multiplicar A vezes C e o A também vai multiplicar o meu DI. Da mesma forma que BI vai multiplicar C e BI vai multiplicar DI. A gente já tem ele aqui desenvolvido, então a gente tem que A vezes C é igual a AC e a gente tem que A vezes DI é ADI mais BI vezes C, BI
quadrado ele corresponde a menos 1, raiz de menos 1. Então, menos com mais, a gente tem menos, e a nossa unidade imaginária aí foi eliminada junto com a raiz. Então, a gente tem que A mais C, mais ADI, mais BCI, menos BD. Como a gente tem o A aparecendo aqui, tanto aqui como aqui, a gente pode isolar ele aqui fora. Então, a gente tem que A multiplica C mais DI. Da mesma forma que eu tenho meu B aparecendo aqui e aqui. Então, a gente pode isolar, na verdade é meu B, pode isolar ele aqui. Que ele vai multiplicar o meu D negativo e o meu mais CI, certo? Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, agora vamos falar sobre a representação geométrica dos números complexos. Como eu falei no início da aula, que a gente ia fazer essa representação utilizando o aplicativo GeoGebra, certo? Temos aqui o aplicativo GeoGebra. E ó, observe aqui o plano, certo? E para representar cada parte dos números complexos, temos que a reta das abscissas, né, chamada de o eixo X, é a parte que representa a parte real. E a parte das ordenadas, a reta das ordenadas, também é chamada de eixo Y, onde fica a parte imaginária, certo? E esse plano, onde representamos os números complexos, é chamado de plano complexo ou plano de Engel-Gauss, onde Engel-Gauss, eles foram os primeiros matemáticos a representar os números complexos geometricamente, certo? Bom, agora vamos fazer as operações utilizando GeoGebra. Vamos lá. Primeiro vamos colocar o ponto Z1, que vai ser igual a 2 mais 4i. Observe, já temos um ponto Z1 que tem coordenada 2 e 3 e 4, perdão, 2 e 4, onde o 2 representa a parte real do número complexo e o 4 representa a parte imaginária, certo? Vamos colocar o nosso segundo ponto. Z2 vai ser igual a 3 mais i, certo? Já temos nosso outro ponto Z2, que tem coordenada 3 e 1, 3 na parte real e 1 na parte imaginária, certo? Bom, agora vamos fazer a operação de soma entre esses dois pontos. Vou colocar o comando S, vai identificar que é soma. Aí temos Z1 mais Z2. Que eu vou ter, a minha soma vai ser 5 mais 5i na minha janela algébrica. Na minha janela geométrica, eu vou ter, vamos caminhar um pouquinho aqui, observe, minha soma, a soma entre o ponto Z1 e Z2 tem as coordenadas 5 na parte real e 5 na parte imaginária, certo? Agora vamos limpar aqui e fazer a diferença, certo? Vou chamar novamente de Z1 e vou utilizar os números 1 mais 4i, certo? Já tenho aqui meu ponto Z1 e coordenada 1 na parte real e 4 na parte imaginária. Vou colocar novamente o Z2, vai ser igual a 2 menos
7i. Aqui eu vou ter meu ponto. Vamos dar uma volta aqui. Encontrar nosso ponto Z2. Aqui temos nosso ponto Z2, coordenada. Aqui, ó. 2 na parte real e menos 7 na parte imaginária. Agora vamos fazer a diferença. Colocando o comando D de diferença. Pegar o Z1 menos o Z2. Que vai ter igual a... Tenho coordenada menos 1 na parte real e menos 11. Mais 11, quer dizer. Mais 11 na parte imaginária. Vou subir aqui. Olha só aqui. Temos a diferença entre nossos dois pontos. Certo? Agora, limpando novamente. Vamos fazer agora a operação de multiplicação. Pegar Z1 novamente. Igual a 2 mais 3i. Observe aqui, já tenho o meu ponto. Z1, coordenada 2 na parte real e 3 na parte imaginária. Colocar o Z2 ser igual a 1 mais i. Certo? Vai ter meu ponto Z2, que tem coordenada na parte real 1 e na parte imaginária 1. Fazendo a multiplicação, temos Z1 utilizando o asterisco para representar a multiplicação, certo? Z1 vezes Z2. Temos que... Vamos procurar nosso ponto na parte positiva, ó. Menos 1 na parte real e 5 na parte imaginária. Chamando novamente o ponto de Z1, vai ser igual a 2 mais 3i. E vamos ter o ponto Z1, vai ter coordenada 2 na parte real e 3 na parte imaginária. Chamando Z2, vai ser igual a 1 mais i. Logo, meu ponto Z2 tem coordenada 1 na parte real e 1 na parte imaginária. Agora, iremos fazer a multiplicação, chamar de M, vai ser igual a... Vou pegar meu ponto C1, vezes, usa o asterisco para representar o símbolo de vezes, vezes o 2, que vai ser... Logo, a multiplicação entre meu ponto Z1 e Z2 vai dar menos 1 na parte imaginária e 5 na parte, menos 1 na parte real e 5 na parte imaginária. Vamos procurar aqui. Pronto, achamos. Tenho aqui meu ponto M, coordenada menos 1 na parte real e 5 na parte imaginária. Certo? Bom, gente, essa foi a nossa representação dos números complexos no aplicativo GeoGebra. Bom, gente, essa foi a referência que utilizamos na nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre os números complexos.